Hoje eu vou falar sobre viagens, né? Me perguntaram sobre as viagens que eu já fiz e como tirar fotos em viagens, né? Então vou mostrar um pouquinho das fotos que eu já tirei por aí e dar umas dicas pra vocês de como melhorar as fotos nas viagens de vocês e vocês arrasarem. E aí, galera, tudo bem? Vamos começar mais um Dicas e Fotografias com Priscila César. Então, eu essa semana fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram, né? E daí eu tive algumas respostas, né? Sobre assuntos que as pessoas gostariam que eu falasse, né? Ou comentasse. Hoje eu decidi falar um pouco sobre viagens, né? Que foi uma coisa que me perguntaram. Me perguntaram sobre viagens que eu já fiz, indicação de viagens, né? E como tirar fotos melhores nas viagens, né? De questão de paisagem, dos locais, né? Enfim. Então eu quero passar algumas dicas pra vocês, né? E também mostrar um pouquinho das fotos que eu já fiz. Mas antes, não se esquece de entrar no canal, se inscrever, dar teu like, compartilhar com os amigos e dizer o que achou desse vídeo. Então, galera, eu vou começar com algumas dicas, tá? Sobre como a gente pode tirar fotos melhores em viagens, né? E também contar um pouquinho, eu separei algumas viagens que eu já fiz, né? Gosto muito de viajar. Se eu pudesse gastar todo o dinheiro que eu tenho em viagens, eu acho que pra mim é o dinheiro mais bem pago, né? Viagens e shows. Tenho também a sorte, né, e a oportunidade de ter uma família, né, que gosta muito de viajar e que sempre incentivou isso. Desde pequena eu me lembro de sempre estar viajando, assim, e viagem eu me refiro a qualquer lugar, assim, né, não, ai, ir pra Europa é uma viagem, entendeu? Ir pra cidades do interior, ir acampar, ir pras praias perto, né, então sempre que possível, né, o que a gente conseguia fazer, conforme a nossa situação financeira, é um motivo para viajar, né? Meus pais sempre gostaram muito e desde pequena também sempre me lembro de acampar com eles. E a gente também se mudou para o Rio Grande do Sul muito novos, né? Então, Rio Grande do Sul, São Paulo era uma coisa que a gente fazia muito. Meu marido também, ele é nessa vibe de viajar. Então, nos convidou para viajar, a gente tá com as malas prontas já. E daí, então, vou mostrar um pouquinho alguns lugares que eu fui, né? Algumas fotos que eu tirei que eu acho que vale a pena. Algumas dicas pra vocês de como é que vocês podem melhorar as fotos de vocês, né? Nas viagens, que eu acho que é uma baita recordação, porque na hora a gente vive tanto o momento ali da viagem, né? Então é muito legal depois recordar, lembrar que a gente foi em tal lugar. E também, uma coisa que é muito legal, a gente tira foto do local e daqui a alguns anos aquele local não tá mais daquele jeito, né? Ou construíram prédios, ou destruíram prédios que tinha ali, enfim. E daí é muito bacana tu comparar, né, de como era antigamente e como está hoje em dia, né? Então eu vou começar com uma dica, tá? Que é, de preferência, utilizar uma lente grande angular, tá? Eu já falei sobre lentes, né? E tanto se você não tem uma câmera, né, com uma câmera profissional, né, que troca lente, né, uma reflex, os celulares hoje em dia, a maioria já tem uma opção que tem uma grande angular, né? Tu consegue ampliar a tua imagem. Por quê? Porque fotos de paisagens, né? É legal tu conseguir pegar um negócio mais amplo, né? Então a grande angular ou o modo de grande angular do celular também já é uma baita dica. Tem também aquelas lentezinhas de celular, lembra que uma vez, uma época lançaram, virou super febre, ainda existe e ainda é um ótimo recurso para quem não tem celulares com essas opções de grande angular e macro, enfim. Coloca no celular ali e já muda o formato da tua lente, tá? Ver os locais antes de ir. Por quê? Geralmente, quando a gente, né, organizou uma viagem, daí é muito bacana tu te organizar. Ah, eu gostaria de ver isso, aquilo e aquilo, né? Sempre faz um mini roteiro do que gostaria de fazer. Quando a gente vai para um lugar que é muito turístico, geralmente é muito cheio. E as pessoas podem atrapalhar, né, a hora da tua foto. Então, por exemplo, eu quero tirar uma foto, sei lá, no Rio de Janeiro, lá em Copacabana. No Arpoador, né, por exemplo. O Arpoador é um lugar que sempre é muito cheio. E ele tem horários que geralmente eles são cheios.
por exemplo, a galera adora olhar o fim de tarde no arpoador. Então é óbvio que se tu for no fim de tarde fotografar, você vai ver muita gente lá. Então, o ideal é, tipo, eu quero fotografar sem ninguém, não quero ter influência de pessoas nas tuas fotos. Então, você tem que ir mais cedo ou mais tarde, ver o horário de pico desse local, né? Então, é sempre muito importante se organizar antes, ver aonde, né, você quer ir tirar as fotos e daí fazer um roteirinho, né? Porque daí assim tu não vai ter intervenção de outras pessoas ou de coisas que você não gostaria na foto. Descobrir novos ângulos, o que eu quero dizer com isso? Fotografar do alto é muito bacana, e num prédio super alto, assim, fotografar a cidade de cima fica muito bonito. Fotografar alguma coisa de baixo pra cima, tem algumas fotos ali que eu vou mostrar que eu fiz, né? Que eu tirei fotos de igrejas ou de tetos de locais que fica muito bonito, mudar o ângulo, né? Tentar ver uma nova perspectiva para não ficar tão igual. É bem legal, às vezes, quando a gente vai viajar, dar uma olhada no Pinterest ou no Google, o local, né, que a gente vai, para já ter uma ideia das fotos que as pessoas geralmente tiram. E nisso a gente já vai ter uma base, né, uma referência do que a gente consegue fazer diferente. Evitar usar o flash, né, sempre tentar usar a luz natural, tanto de dia quanto de noite. Ficar lindo fotografia de noite com as luzes das cidades. Por exemplo, se tu vai numa cidade que é cheia de luz, né? São Paulo, assim, Nova York, Tóquio, né? Então, se usar, tentar pegar as luzes do local mesmo de noite, fica muito bonito. Eu já falei sobre o flash. O flash ele é muito importante para certos tipos de foto e sabendo usar o flash fica lindo. Mas a luz natural sempre tem, ao menos para mim, uma parte no meu coração. Cuidar muito com a linha do horizonte. Fotografias, por exemplo, na beira da praia, retinho o horizonte, senão fica estranho. Quando tem uma ponte, alguma coisa, cuidar. Se na hora da foto não deu certo, os aplicativos hoje em dia, os programas de edições como Lightroom, Photoshop, até mesmo no celular, eles têm opções já que tu consegue ajeitar a linha do horizonte. É mais agradável para os olhos ver a linha do horizonte reta, tá? Usar as linhas a nosso favor, né? O que eu digo em relação a isso? Tem ponte, tem viadutos, tem prédios enfileirados, tentar utilizar as linhas contínuas. Já falei isso várias vezes em outros vídeos, né? Isso chama a atenção do espectador, os olhos vão reto nessas linhas, é bem legal. Sempre tentar utilizar a abertura da lente, né? Elevada, né? Elevada no sentido de estar o número maior, porém ela mais fechada, né? Acima de 5.6, porque daí a gente pega mais detalhes da paisagem, né? Não que a gente não possa usar em 2.8, 3.2, pode. Só que o foco dele não vai ficar tão legal. Quanto maior, né, a numeração do foco, né? Menor vai estar a abertura, maior a nossa profundidade de campo, então mais coisas vão estar nítidas e focadas. Então vou mostrar um pouquinho de umas viagens que eu fiz, tá? Essa agora que eu fiz foi pra Cambará, que é ali no Rio Grande do Sul. Eu já fui diversas vezes pra Cambará, eu acho lindo lá demais, vale muito a pena. Pra quem mora no Rio Grande do Sul é super perto, Santa Catarina também, quem mora ali é super pertinho. E a gente chega lá, né, você caminha lá nos canyons, né? E você consegue enxergar tudo, assim, é muito lindo de fotografar, dá belas fotos. Só Cambará tem que, às vezes, cuidar, ver a previsão do tempo, porque se tá um dia com cerração, a gente não consegue enxergar nada. Então, é bem legal chegar lá quando tá um dia bem bonito e aberto, assim, de sol. Eu fiz uma viagem pra Itália, né, em 2016. A gente foi pra vários locais, né? Foi Milão, Positano, Nápoles, a Costa Amalfitana, né? Fotos incríveis, né? Lá é muito lindo, lugar incrível demais. Então eu tentei registrar um pouquinho de cada lugar que eu fui, né? Vocês podem ver que nem nas dicas que eu falei, fotografar de cima para baixo as partes das igrejas ali ou dos tetos, né? Fotografei bastante coisa de monumentos e construções, porque é muito rico lá na Itália essa questão, né? Fotografei algumas coisas de noite, vocês vão ver que eu utilizei a luz do local, muito bonito. E fotografei bem de cima também, a gente fez uma trilha e foi
muito lindo lá na Costa Amalfitana. E daí fotografei lá de cima e consegui pegar tudo, assim. E também vocês vão ver que eu fotografei detalhes, né? Por exemplo, as pessoas na praia, pra ver o jeito que era a areia, que é bem diferente daqui no Brasil, né? Então, aproveitar e fotografar as coisas mais diferentes, assim, pra depois conseguir, quando olhar as fotos, relembrar como foi legal o passeio. A gente foi pra Nova York, né, uma vez, foi de 2013 pra 2014. Foi uma das primeiras viagens que eu fiz e levei minha câmera pra fotografar, né? Eu não tinha esse costume. E a partir daí eu comecei a levar praticamente pra todos os locais que eu vou e sempre tento fotografar o local que eu tô. E fotografei coisas mais turísticas, assim, como vocês podem ver, né? Estado da Liberdade, a Ponte do Brooklyn, né? Mas. E não fiz tantas fotos, né? Eu deveria ter feito mais, mas como foi uma das primeiras vezes que eu levei minha câmera, eu tava meio tímida, assim, né? Mas já valeu bastante a experiência, né? A partir disso eu comecei a fotografar muito as viagens que eu faço. E já dá também pra relembrar de como foi bacana esse passeio. Essas agora foram quando eu fui pra Pernambuco, né? A gente ficou lá em Serrambi. Fotografei o nascer do sol e fotografei também de dia, né? Essas fotos que eu vou mostrar pra vocês são de dia, né? Tem horário ali em torno das 2 da tarde e horário mais pro final da tarde, tipo 4 horas, assim, porque lá é 5 horas e já tá ficando escuro, né? Então, tipo, 4h30 eu saí pra fotografar, vocês vão ver que muda bastante o tom da imagem, né? Tentei pegar bastante mostrando como é o local, né? Explorando as pedras, os recifes que tem lá, o areia, o mar, né? Ficou muito lindo, dá uma sensação muito assim de tranquilidade que o local passa isso, né? Então foi uma viagem muito bacana e achei muito lindas as fotos que se resultou dessa viagem. Fizemos uma viagem pra Europa, né? Fomos Alemanha, Praga e Suíça. E foi bem bacana. Tentei fotografar um pouquinho de cada lugar que eu fui. A Europa é incrível, né? E a Suíça, assim, não sei nem o que dizer pra vocês, né? De tão lindo que é. E aquelas montanhas e aquele sol batendo. Tentei pegar bem a cara de Berlim, assim. Berlim é um lugar fantástico. Pretendo voltar lá, quem sabe um dia morar lá. E Praga também é muito bonita, é muito antigo Praga. Então, nas fotos vocês vão ver que dá pra sentir bem assim as construções de Praga, bem coisa medieval, assim, castelos, né? Berlim ela é uma mistura, né, da parte oriental com a parte ocidental. Então, tem uma parte muito moderna em Berlim e tem uma parte muito antiga, sabe? Então é muito lindo o choque assim, o contraste, né, de culturas em Berlim é muito bacana. E em Praga também vocês vão ver que é bem diferente, assim, o tipo das construções é bem gótico, né? Bem medieval, assim. E a Suíça é muito lindo, né? As montanhas lá. E foi uma viagem muito bacana, ficaram fotos incríveis. Vou mostrar um pouquinho pra vocês.
E aqui um pouquinho fiz uma compilação de alguns lugares no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem lugares lindos demais. O Brasil, né, na verdade, tem lugares lindos. Então, essa foi um pouco das dica de hoje, né, das fotos que eu já fiz e dicas para vocês fotografarem melhor, né? É importante sempre estudar o local que a gente vai tirar a foto antes, o equipamento que a gente tem, a iluminação que vai estar no dia, né? E partir para as fotos. Então, eu acabo recordando dos locais, fotografando as paisagens, e eu acho que é uma boa prática para todo mundo, sabe? Depois é muito legal a gente recordar, né? Então, essa fica a dica de hoje, tá? Semana que vem eu volto com novos assuntos. Tenho diversas perguntas para responder, né? Querem saber como eu iniciei na fotografia, como que eu concilio trabalho e família, né? Como é que tá essa questão de trabalhar em casa com uma filha no meio dessa pandemia, né? Já faz quase um ano que ela não vai na escola. E me perguntaram sobre cursos para fazer de fotografia, enfim. Tem vários assuntos novos para falar com vocês. E é isso aí, e até a próxima.